Olá a todos, muito boa tarde. Conforme já começa a ser um costume da PIA Solicitadores, esta é mais uma live. Todos os sábados vamos estar por aqui. Eh, Tentamos trazer sempre um tema de teor jurídico que seja de interesse público e de alguma forma esclarecer aqui algumas questões e acreditamos debater algumas questões. Hoje trazemos até vós o assunto sobre o contrato de promessa. O contrato de promessa de compra e venda, particularmente, é um assunto que vai estar sempre ligado ao nosso cotidiano. O chamado CPCV, é assim que o conhecemos, faz parte da vida de todos nós. Espero eu, porque é sinal que estamos a investir no imobiliário, portanto, a certo ponto da nossa vida fará parte do cotidiano. E o CPCV, na verdade, é um contrato. E, portanto, é muito, muito importante percebermos que quando estamos a vincular-nos num CPCV, num contrato de promessa de compra e venda, estamos na realidade a celebrar um contrato com alguém que promete vender ou que promete comprar, consoante aquela que é a nossa posição. E eu digo isto porque, e é algo que vamos alertando sempre os nossos clientes, sejam eles investidores imobiliários, no sentido mais abrangente, portanto, os investidores que fazem da compra e venda do imobiliário a sua vida, a sua atividade económica principal, mas também as pessoas que estão a investir numa casa para a sua vida familiar. Um contrato de promessa de compra e venda não se trata apenas de uma reserva de um imóvel, ok? Portanto, não se trata apenas de um papel que assinamos para reservar o imóvel e no qual pagamos um sinal. É um contrato que tem obrigações, é um contrato que normalmente implica o pagamento de um valor, portanto, o tal sinal, e que o seu incumprimento traz consequências que podem ser pesadas. Ainda mais pesadas se tornam no contexto imobiliário que atravessamos atualmente, que, como todos sabem, é de subida de preços, ou neste caso de preços bastante elevados, ou seja, 10% do valor do imóvel, se estivermos a falar do mercado em Lisboa, estamos a falar quase de 50 mil euros. Isto a apontar para o valor médio de um imóvel. Ora, portanto, o sinal, mais do que um valor que é pago a título de reserva, é uma demonstração de boa-fé quanto ao negócio. Mas no contrato de promessa de compra e venda nós temos que ter muitas coisas em conta. Primeiro, os prazos que estão em causa, ok? Portanto, os prazos que estão em causa para a celebração do contrato definitivo. O contrato definitivo é o contrato final, aquele contrato que acaba por ser realizado através de escritura pública ou documento particular autenticado, consoante estejamos a falar de um contrato no âmbito de notário ou de solicitador, ou advogado também. E, portanto, há sempre aqui um lapso temporal que nós temos que julgar muito bem. Porquê? Para quem vende, para quem é promitente vendedor, estabelecer um prazo de 90 dias é diferente de estabelecer um prazo de 120 dias. Ou estabelecer um prazo de 6 meses ou até de um ano. Porque temos que perceber que durante esse prazo, que medeia desde a celebração do contrato de promessa de compra e venda até ao contrato definitivo, é um prazo em que não estamos a poder negociar com mais ninguém porque estamos vinculados àquela pessoa a quem prometemos vender. Por outro lado, a quem promete comprar tem que ter muito cuidado com os prazos, principalmente no sentido do financiamento. Porquê? Não tanto no sentido do investimento, porque normalmente quando a pessoa paga um valor a título de sinal, já tomou a decisão que pretende comprar aquele imóvel àquele preço, portanto, quanto muito poderá acontecer aparecer outro imóvel a um preço mais em conta e que interessa mais, e aí tem de ser negociada a desistência do contrato de promessa de compra e venda do imóvel anterior, mas falo principalmente quanto às condições de financiamento. Porquê? Normalmente, quando celebramos o contrato de promessa de compra e venda, nós fazemos ainda no momento em que estamos a tentar obter financiamento. Ou seja, estamos num processo de análise, num ou mais bancos, em que não temos qualquer tipo de confirmação, ainda que possamos ter algumas garantias, porque o nosso salário é bastante sólido, porque conseguimos garantias pessoais como um fiador, ou mesmo garantias patrimoniais como uma hipoteca de outro imóvel, nunca é garantido. E não sendo garantido, nós podemos estar a vincular-nos num contrato de promessa em que damos de entrada o
tal sinal, 5.000 euros, 10.000, 15, 20, não interessa. E se não ficarmos devidamente acautelados no contrato de promessa, o que acontece é que desistimos do negócio porque não nos foi aprovado o crédito e acabamos por perder o sinal porque, na verdade, houve um incumprimento definitivo do contrato. Tem havido algumas questões. Ainda esta semana tivemos aqui um cliente no escritório que fez essa questão e também, curiosamente, aqui no TikTok tivemos uma questão nesse sentido. Se a pessoa faltar, neste caso o promitente comprador, não agendar a escritura pública ou o documento particular autenticado correspondente ao contrato definitivo, se constitui ou não um incumprimento definitivo. Na minha opinião, não. Parece-me demasiado rebuscado dizer que o facto do promitente comprador não agendar a escritura pública é um incumprimento definitivo. Não o é. Agora, se o promitente vendedor se substitui àquela que era a obrigação do promitente comprador, agenda ele próprio a escritura ou o documento particular autenticado, comunica ao promitente comprador e o promitente comprador não aparece, então aqui já temos duas demonstrações. Não só o promitente comprador não agendou o contrato definitivo, como não compareceu à data agendada pelo promitente vendedor, nem procurou reagendar. E aqui parece-me que estamos perante o incumprimento definitivo do contrato e poderá estar em causa a perda do sinal a favor do promitente vendedor. Depois há uma figura que se chama execução específica. Nós estamos muito habituados a dizer que quando o comprador desiste do negócio, perde o sinal que pagou. Quando o vendedor desiste do negócio, perde o sinal que recebeu. Mas não estamos habituados a falar na execução específica do contrato. E a execução específica do contrato, basicamente, é exigir que seja celebrado o negócio que foi prometido. Ok? Eu, entretanto, vou procurando responder às questões que forem colocando de alguma forma. Eu, se calhar, começava aqui já pela questão da Sílvia. Se é igual a estar casado em caso de morte de um, temos casa comprada pelos dois em 2007. Se têm direito à reforma de viuvez, mesmo estando em união de facto. Há uma reforma que não se chama reforma de viuvez, mas que está destinada às situações de união de facto. Portanto, sim, isso é uma questão relacionada com a segurança social e que pode fazer essa questão, mas sim, há uma pensão que chama-se pensão de sobrevivência e que é destinada não só às situações de casamento, em que uma pessoa fica viúva, mas também às situações de união de facto. Porquê? Porque juridicamente a união de facto corresponde a uma situação paralela em termos factuais, daí a união de facto, à situação de casamento. Quanto à questão da casa comprada, eu não percebo aqui muito bem qual é que é a questão, Silvia, se puder reformular. Portanto, é igual a estar casado em caso de morte de um. Temos casa comprada pelos dois em 2007. Aquilo que acontece aí, se eu bem percebo, é compraram os dois casas em 2007 e o marido faleceu, será essa a questão? Se assim é, temos que perceber quem são os herdeiros do marido. Portanto, há aí uma parte do imóvel que corresponde à sua ameação, portanto, a sua metade, que é sua, um direito que é seu, assim é que eu quero dizer, a outra metade corresponderá aos herdeiros. Ou seja, neste momento, para poder vender o imóvel, por exemplo, teria de a Sílvia, juntamente com os restantes herdeiros, juntar-se com a devida habilitação de herdeiros para poder promover a venda. Ora, depois temos aqui uma pergunta do 52 Aldoar. O documento particular autenticado é um método seguro? De facto é. Portanto, o documento particular autenticado poderá ser qualquer coisa. Okay? Neste momento, o que nós temos como realidade habitual é no notário é celebrada uma escritura pública e no solicitador ou no advogado é autenticado um documento particular. A diferença está na formalidade. O documento particular autenticado é uma coisa que já surgiu há 15 anos, que surgiu quando foi dada a possibilidade aos advogados e aos solicitadores de autenticar contratos. A diferença é que na escritura pública o notário declara que compareceram determinadas partes e redige todo o conteúdo do contrato, sendo ele próprio o relator desse contrato, enquanto na situação do documento particular autenticado formalmente é diferente. Portanto, em teoria, o contrato é apresentado pelas partes e o solicitador ou o advogado, eu aqui tenho sempre a tendência para falar de solicitadores, obviamente,
O solicitador lê o contrato que lhe foi apresentado, explica o alcance do contrato às partes e autentica. Portanto, em termos formais, isto tem exatamente a mesma validade. A escritura pública e o documento particular autenticado são, podemos dizer, primos em termos notariais, só que formalmente eles são diferentes. De facto, o solicitador ou o advogado não fazem escrituras públicas, autenticam documentos. Estamos a falar aqui de um documento que serve para a compra de um imóvel, mas podíamos estar a falar, por exemplo, de uma confissão de dívida. Uma confissão de dívida em que alguém declara ser devedor de determinado valor e se compromete a pagar de determinada forma. Pode ser um documento particular, se for escrito e assinado, simplesmente, ou pode ser um documento particular autenticado se em anexo a esse documento for colocado um termo de autenticação em que o solicitador autentica essa confissão de dívida e acordo de pagamento. Depois, ok, então vamos retomar a questão do... Tem que haver... Sim, atenção, o registro tem que existir. Portanto, perguntam-me se, neste caso do documento particular autenticado, tem que haver registro na mesma. O registro é completamente independente, ok? Portanto, quem titula o contrato, quem autentica o contrato, o solicitador que autentica, está obrigado a registar. Tem 2 meses para promover o registro, tal como o notário. Portanto, o notário que redige, elabora a escritura pública, também tem 2 meses para promover o registro. Portanto, sem o registro não há comunicação à conservatória e, portanto, não há fé pública daquilo que foi feito. Eu posso perfeitamente fazer um contrato particular autenticado neste momento em que alguém vende uma casa a outra pessoa e se eu não registar não há fé pública, porque não há forma de toda a comunidade ter acesso à informação de que aquela casa foi vendida. Portanto, nesse aspecto é exatamente igual. Os procedimentos são exatamente iguais. Aliás, os próprios valores envolvidos acabam por ser muito semelhantes, porque os impostos é uma questão à parte, continuam a ter que ser liquidados consoante os valores do negócio. O registro, o valor também é igual, portanto, normalmente 250 para o registro de aquisição de uma casa, mais 250 para o registro da hipoteca, 20 euros para o depósito eletrónico e, portanto, a questão do documento particular autenticado, tal como a escritura pública, vai sempre depender do profissional. O documento particular autenticado depende sempre do valor que é praticado em cada escritório. Mas sim, é um documento que está sujeito a registro. Recuperando o contrato de promessa de compra e venda, que vai precisamente no sentido destas questões e, portanto, obrigado por estarem a participar. O contrato de promessa de compra e venda, como eu vos dizia, tem variadíssimas particularidades. Por exemplo, se vocês compram uma casa, ou melhor, desculpem, não é esta a forma correta de o dizer. Se vocês celebram o contrato de promessa de compra de uma casa e na data em que vocês pagam o sinal e assinam o contrato de promessa vos é entregue a chave do imóvel, legalmente vocês estariam obrigados ao pagamento do IMT. Portanto, isto é algo que devem ter em atenção. Há aqui a exceção de se vocês estiverem a comprar este imóvel para a vossa habitação própria permanente, ou seja, a casa onde vocês vão viver. Nesse caso, não têm que pagar o IMT nesta fase, mas apenas na altura do contrato definitivo. Mas imaginem que estão a comprar uma casa que a seguir é para arrendar. Se vocês compram uma casa ou fazem um CPCV, se fazem o CPCV para comprar uma casa e no dia em que vocês celebram o CPCV vos são entregues as chaves, há aqui um movimento que legalmente se chama tradição da coisa. Esta tradição da coisa vem do latim, portanto, não interessa, tem a ver com a entrega da coisa, a entrega do imóvel. Sendo-vos entregue o imóvel, há lugar ao pagamento do IMT. Também, outra particularidade, se no contrato houver uma cláusula de cedência de posição contratual, que é cada vez mais normal, portanto, esta cláusula de cedência contratual, o que permite é a quem é promitente comprador ceder a sua posição a um terceiro. Isto começa a ser muito frequente em muitos investidores imobiliários que procuram segurar a sua posição, veem um imóvel a determinado preço, sabem que vão conseguir vender
a sua posição no negócio mais caro. Portanto, reservam o imóvel por 30 mil euros, celebram um contrato de promessa de compra e venda e a seguir vão ceder a sua posição contratual por 40 ou 50 mil. E para ceder, há duas hipóteses. Ou foi convencionada no contrato de promessa de compra e venda a cedência da posição contratual, ou foi convencionada mais tarde, através de um acordo entre ambas as partes, e, portanto, em qualquer uma das situações há uma convenção, uma cláusula de cedência da posição contratual. E se assim for, também há lugar ao pagamento do IMT. Portanto, são aqui particularidades. Isto porquê? Porque, regra geral, o IMT só se paga na data do contrato definitivo. Na data ou no dia antes, portanto, ali próximo da celebração do contrato definitivo. Agora, o Rui Simões pergunta-me se os valores do negócio imobiliário são comunicados a alguma entidade. Depende da forma como pergunta. Primeiro, se estivermos a falar de um negócio imobiliário que envolve a intervenção de uma entidade imobiliária, portanto, as agências imobiliárias, uma mediadora, as mediadoras estão obrigadas a comunicar trimestralmente ao IMPIC, que é o Instituto dos Mercados Públicos e da Contratação, algo deste género, estão obrigadas a comunicar trimestralmente todos os contratos em que estiveram envolvidos, os sujeitos, o valor dos atos, a forma como foram pagos, e acho que não está a escapar nada. Portanto, de certa forma, temos o IMPIC tem como objetivo, entre outras atribuições, combater o branqueamento de capitais, combater a evasão fiscal também, e, portanto, há aqui uma obrigação das mediadoras imobiliárias de comunicar. Se estivermos a falar de um negócio que não recorreu à mediação imobiliária, o que é que acontece? Na realidade, não há uma obrigação de comunicação destes valores ao IMPIC. Porquê? Porque o solicitador, o advogado, o notário, não estão vinculados a essa obrigação junto do IMPIC, mas fica registado no documento particular autenticado qual foi o valor da compra. É comunicado às finanças qual foi o valor da compra, até para efeitos fiscais, porque se for, por exemplo, um valor superior ao valor patrimonial tributário, o valor dos impostos vai incidir sobre o valor da compra e não sobre o valor patrimonial tributário. Portanto, fica sempre registado de alguma forma, portanto, fica sempre comunicado à autoridade tributária. E depois, sendo registado o documento particular autenticado junto da Conservatória do Registro Predial, quanto mais não seja, há um arquivo desse contrato na Conservatória e portanto, das duas uma, ou cometem um crime e prestam falsas declarações relativamente ao valor que foi pago, e aqui até estamos a entrar já no âmbito do branqueamento de capitais, ou cumprindo tudo em termos de obrigações declarativas, há sempre forma de perceber qual foi o valor associado ao contrato. Portanto, sim, são comunicados até a mais do que uma entidade. Eu só aqui, de repente, falei em Conservatório do Registro Predial, Autoridade Tributária e IMPIC. Ok, Rui? Continuando, seja como for, vão colocando as vossas questões. Também isto é só um bocadinho, como todos os sábados. Isto é uma forma de suscitar também aqui um pouco a discussão sobre estes assuntos que são sempre relevantes. Mas estejam completamente à vontade para colocar as vossas questões. E, como eu estava a referir, há algumas particularidades do contrato de promessa que nem sempre nós dominamos. E mesmo que sejamos representados por uma agência imobiliária que tem profissionais capacitados para este tipo de negócio, há sempre uma parte jurídica que devemos compreender. Portanto, ainda que nos digam sim, este é um bom negócio, nós temos que compreender aquilo a que nos estamos a vincular. Nós sabemos que a regra é celebrar um contrato de promessa de compra e venda, pagar um sinal, saber que se desistirmos do negócio, perdemos o sinal e que temos 90 dias para celebrar o contrato definitivo. Mas há uma série de outras particularidades que temos que ter em atenção. Depois, outra questão que nos perguntam muitas vezes. O contrato de promessa tem ou não tem que ter uma formalidade específica? Depende. Se vocês quiserem celebrar um contrato de promessa e registar esse contrato de promessa na conservatória, vocês têm que recorrer a um documento particular autenticado. E, portanto, depende da forma como vocês querem celebrar. Por outro lado, podem ter reconhecimento de assinaturas ou não ter se declararem que prescindem dessa formalidade. E, relativamente ao contrato de promessa,
estas são as indicações principais, mas eu acho que a ideia principal que devemos retirar daqui é: o contrato de promessa não é um mero documento que nós assinamos para reservar o imóvel. Portanto, não se trata de uma declaração, não é um contrato de mediação imobiliária, não é um documento de reserva, não é, é um contrato, ok? Portanto, em bom rigor, quando nós pagamos um sinal, aquilo que acontece normalmente é que nós temos dois contratos associados à nossa compra: o contrato de promessa e o contrato definitivo, que é o contrato final, que corresponde à escritura pública ou ao documento particular autenticado. E, relativamente a este assunto, obviamente estamos disponíveis para responder às vossas questões. É algo que também vamos abordando através de vários vídeos no site. Desculpem, vários vídeos na nossa página do TikTok. E por isso, honestamente, tenho muita atenção. Falo do contrato de promessa de compra e venda, mas podia falar de qualquer outro tipo de contrato: contrato de arrendamento, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, que agora vai estar cada vez mais em voga com esta questão pandémica. E, portanto, tenham muita atenção, analisem todas as cláusulas muito bem. Para quem é fiador em contratos, analise bem o tipo de fiança que está a prestar ao devedor principal, analise bem qual é a sua responsabilidade. Para quem celebra até contratos de sociedade, portanto, quem esteja para avançar com sociedades, tenha muito bem em atenção o tipo de contrato que está em causa e o tipo de obrigações que tem associadas, e esta é a ideia principal que retiramos da conversa de hoje. Já sabem, no próximo sábado faremos um esforço para mais uma vez estarmos aqui em direto, a falar mais uma vez sobre assuntos de teor jurídico. Veremos qual será o assunto. Portanto, o nosso tipo de profissão tem milhentos de assuntos dos quais podemos falar. Deixamos-nos levar sempre pelo interesse de quem nos segue, e também daquela que é a nossa motivação profissional. E, portanto, estejam à vontade para colocar as vossas questões, ok? Obrigado, 52, Aldoar. Muito obrigado. Como vocês já sabem, para quem nos segue, nós temos tido uma preocupação muito grande em ter esta presença digital. Para nós é fundamental. Portanto, trata-se muito mais do que uma live. Esta é a nossa forma de interagir. É algo que ainda se torna mais flagrante, tendo em conta esta situação pandémica que atravessamos. Desculpem, dizer fruto. Tendo em conta esta situação pandémica que atravessamos, é ainda mais importante interagirmos desta forma, porque não podendo receber as pessoas como gostaríamos no nosso escritório, que já agora, como já dissemos, é em Leiria, no coração de Leiria, e que convidamos a visitarem-nos quando quiserem, mas não o podendo fazer, este é o nosso tipo de presença, esta é a nossa forma de interagir, esta é a nossa forma de comunicar. E, portanto, vamos sempre tentar fazê-lo desta forma, com presença digital, com comunicação, ainda que não direta, porque de facto estão a ver-nos, mas eu não vos vejo a vocês, e por isso estejam atentos. E independentemente, nós dizemos sempre isto, independentemente de ser connosco ou não, porque isso nem sempre é o mais relevante, contactem sempre um profissional. Eu aqui não me refiro a solicitadores, refiro-me a solicitadores, advogados, contabilistas, arquitetos, médicos especialistas. Portanto, recorram sempre a um profissional. Nós temos muito, e principalmente em Portugal, temos muito esta tendência de achar que o Dr. Google resolve tudo, o que é mentira. Completamente mentira. E já dissemos isto várias vezes, inclusive na live que tivemos com o Ricardo Matos, o investidor. Às vezes, uma má minuta ou uma minuta desatualizada compromete um negócio de centenas de milhares de euros. E é isto que está em causa. É a capacidade para percebermos até que ponto é que o nosso conhecimento do cotidiano é ou não suficiente comparado com o conhecimento de um profissional. Por isso, já sabem, especificamente relativamente à nossa profissão, naquilo que precisarem, contactem o vosso solicitador ou solicitadora, contactem o vosso profissional e informem-se, percebam de que forma é que conseguem ter a vossa vida bem orientada, bem definida e bem apoiada. Okay?
Não havendo mais questões, vou dar aqui um compasso de espera de mais 5 ou 10 segundos para eventualmente haver mais alguma questão. Não havendo, muito obrigado pela vossa atenção e vamos nos mantendo conectados da forma possível, sempre a falar deste tipo de temas. E muito obrigado pelo vosso apoio, porque realmente tem sido muito importante para nós. E é deste tipo de carinho que se faz um escritório de pessoas, porque o nosso é um escritório de pessoas para pessoas. Ok? Ok. Não havendo questões, malta, muito obrigado. Fiquem bem, um bom fim de semana a todos. Na próxima semana voltamos a ver em live. Ao longo da semana vamos nos vendo em pequenos vídeos. Comentem que nós devolvemos resposta, ok? Muito obrigado, fiquem bem, um bom fim de semana.